Opa, fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. E hoje trazendo aqui o Pulsar X2, né? Um dos mouses mais aguardados aqui nesse ano de 2022, quando foi anunciado, né? Teve um hype altíssimo em cima dele. Eu mesmo estava bem ansioso para testar ele e já usei por um bom tempo, tá? Já faz alguns meses que eu estou usando ele e já tenho aqui uma opinião formada para falar para vocês. Eu vou começar fazendo o unboxing como de costume, que é uma experiência bem bacana, e depois volto aqui com o mouse para a gente mostrar os detalhes e falar sobre ele. Bom, com o mouse aqui em mãos, e antes da gente falar sobre o formato e shape, eu vou falar um pouquinho da construção dele, tá? Que é um mouse realmente muito sólido, a gente aperta ele, não tem nenhum tipo de fragilidade, flexibilidade, nada, zero, mouse muito bem construído. Na parte de baixo ele tem esses vazados aqui, que é para diminuir ainda mais o peso, ele tem 55 gramas, tá? É um peso bem interessante, bem leve, para quem gosta de mouse leve. Tem dois botões, um para trocar o DPI e outro para ligar e desligar, que é aquela chavinha esquerda-direita, né, no xizinho desligado, na bolinha ligado. E os fits em PTFE com cantos bem arredondados, um glide bem suave, bem macio, um glide rápido na medida do possível dos fits em PTFE e que me agradaram bastante, tá? É um dos fits que vem de fábrica que mais me agradam em mouses. Do revestimento plástico do mouse, ele é mais premium, é um acabamento muito bem feito, uma textura bem legal. Vale ressaltar que esse aqui é o segundo lote, teve o primeiro lote que a galera meio que reclamou que o revestimento dele não era tão bom assim. Nesse tempo que eu estou usando, não tive nenhum problema, não ficou engordurado, amarelado, nem nada do tipo, então aparentemente está resolvido o problema do revestimento dele. E da qualidade de construção do mouse, é isso, tá? Gostei bastante, um mouse premium, muito bem acabado, muito bem construído. Do conjunto de botões, né, juntamente com o scroll, os switches principais têm KOGM 8.0 e eles são cliques um pouco mais firmes devido a características do switch. Não tem praticamente nada de folga lateral. O pre e o post travel dele também é muito pouco, insignificativo, assim, a ponto de não incomodar. E um detalhe que eu percebi nesse mouse, que não chegou exatamente a me incomodar, mas eu percebi comparado com outros mouses, é que ele tem um aspecto assim meio seco e meio oco. Principalmente comparado aqui com os Atlantis, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir perceber isso no vídeo, mas eu gravei esse trecho aí. E esse aspecto pode ser simplesmente devido à construção interna do mouse, e como eu falei, não é exatamente um ponto negativo, mas eu percebi esse detalhe. Dos botões laterais, segue aí o padrão da grande maioria dos mouses, né? Vai ter ali um pre-travel e post-travel considerado, um botão um pouco mais macio, que pode incomodar pessoas que ficam spamando muito tiro. Para mim, que faço um uso mais secundário, puxando smoke e flash, não foi nenhum incômodo usar eles. E o scroll muito bem implementado, com marcações muito bem definidas e um scroll muito agradável de ser utilizado. O sensor utilizado é o PixArt 3395, muito bem implementado também, não tive nenhum problema. Ele vem com Motion Sync ativado, mas se você quiser desativar, você pode abrir o software e desativar. Eu vou mostrar o software um pouquinho mais para frente. E em questões de performance, então não tive nenhum problema, tanto no sensor, extremamente responsivo, quanto no tempo de resposta do switch. Então, bem tranquilo aqui, até mesmo para quem joga competitivamente, até mesmo para quem joga competitivamente em alto nível, vai servir muito bem.
Agora falando em questões de pegada e shape, vocês podem reparar aqui que as laterais dele são bem flats, tá? Não chega a ser exatamente flat, mas tem curvas bem de leves. A curvatura dele é mais pro meio, pro final, né? Sendo a parte mais alta do mouse e caindo aí até que de forma agressiva para frente, tendo uma frente aí bem baixinha. Então, basicamente, um mouse indicado aí para quem tem pegadas claw e fingertip. Essa lateral um pouco mais flat me incomoda um pouco, eu acho que o mouse não fornece um grip assim tão bom, principalmente comparando com o Lanzu Atlantis, que na minha opinião é um shape muito próximo, tá? É um mouse um pouquinho maior, só que ele tem curvas um pouco mais agressivas ali, dando um grip melhor, pelo menos na minha opinião. Então, para você que tem mão grande, vai conseguir utilizar ele com claw e fingertip. Talvez muito grande, sua mão tiver uns 22 centímetros, pode ser que fique um pouco incômodo. Mas para você que tem mão mediana, mais ou menos próximo à minha, 17 centímetros e meio, você vai conseguir usar com uma pegada claw bem confortável. Para mim fica bem confortável, mas como eu falei, eu acho que ele não dá um grip assim tão bom por ter uma lateral mais flat. Bom, e aqui no software a gente consegue fazer remap das teclas, ver o nível da bateria, desativar aqui o Motion Sync, como eu falei para vocês, ajustar o Debounce Time e criar aqui profiles ou resetar ele com o padrão de fábrica, né, que já é com o Motion Sync ativado, como eu falei. Na parte de performance vai ter os estágios de DPI, que infelizmente não dá para ajustar em X e Y. A cor do DPI que você escolher é a cor que vai ficar aqui no cantinho do mouse, tá? E ele tem dois modos de RGB, o Steady, que é fixo, e o Breath, que vai ficar piscando, né? Dá para ajustar o Polyrate, 1500, 250 e 125. Mexer com a precisão do ponteiro, que eu aconselho fortemente você deixar desligado. A velocidade do scroll, a velocidade do double click speed e o LOD dele entre 1 e 2 milímetros. E por fim, você pode também criar macros nele, que é um recurso que eu particularmente não uso. Bom, e quanto à duração da bateria, ela é bem boa, tá? Aproximadamente 70 horas, o que garante aí fácil uns 5 dias, 6 dias de uso. É igual o G Pro Superlight, por exemplo, que dura bastante, eu nem lembro de carregar ele. E para carregar, né, obviamente, só plugar aqui o cabinho. E ele é bem flexível, né? Então se você tiver numa partida, estiver jogando e plugar, vai ser zero incômodo usar enquanto recarrega. E fazendo aqui alguns comparativos, ele vai ser consideravelmente menor que um G Pro Superlight, tá? O G Pro Superlight é um mouse bem mais encorpado, embora seja até que próximo ali em comprimento, mas o G Pro Superlight ele preenche muito mais a mão, e aqui para mim, como eu falei para vocês, falta muito mouse na parte superior para preencher com uma pegada palm, e o G Pro Superlight ele preenche por completo. Então é basicamente essa aqui a diferença. E seu maior concorrente vai ser o Lanzu Atlantis, tá? É um mouse que são shapes bem próximos, embora um formato um pouco diferente. E o conjunto da obra é praticamente idêntico, tá? Os cliques muito bem tensionados, embora eu gostei um pouco mais do clique aqui do Lanzu, tá? Ele tem um clique um pouco mais firme e sem aquela sensação oca e mais seca que tem aqui o Pulsar. O scroll é ligeiramente melhor aqui no X2, tá? O Pulsar ele tem marcações sim bem definidas também, mas é um pouquinho mais leve. Os botões laterais são um pouco melhores aqui no Pulsar e os fits eu acho que são um pouquinho melhores aqui no Lanzu. Do formato em si, eles são bem parecidos, mas a corcunda do Lanzu começa mais no meio do mouse e o Pulsar começa mais no final. Ele vai ter curvas mais agressivas aqui na lateral do que o Pulsar, o que para mim é muito mais agradável, eu acho que ele fornece um grip muito melhor. E a minha escolha entre os dois mouses, sem sombra de dúvidas, seria o Lanzu. É um mouse um pouco mais acessível, a gente encontra no AliExpress, vamos importar dos Estados Unidos. E esse aqui, então, seria a minha escolha. Se você quiser ver o review completo do Lanzu, ele vai aparecer aqui no card. Bom, então vamos para a conclusão aqui. E é o seguinte, esse mouse é bom? Sim, ele é excelente. Vale a pena? Muito. Só que eu, particularmente, acho que é um melhor investimento o Lanzu Atlantis, tá? Pelo menos na minha opinião. Se você prefere um shape mais flat, eu acho que o Pulsar acaba te agradando mais. Eu, particularmente, acho que para um mouse baixo desse, com perfil alto apenas atrás, com uma lateral flat, não fica tão bom, então por isso que eu particularmente prefiro o shape do Lanzu. Lógico que nem todo mundo vai concordar comigo, tá? É apenas minha opinião, isso é normal, vai ter gente que vai preferir de fato aqui o X2, mas eu particularmente prefiro o Lanzu. E bom, eu acho que é isso aí, tá, pessoal? Comparei aqui com os dois mouses que eu acho seu concorrente. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o like também, isso aí ajuda bastante para o desempenho do vídeo. E se você não for inscrito, se inscrever para acompanhar mais vídeos como esse. Agradeço você que assistiu até o final e até o próximo vídeo.